Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Roberto. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê o seu like. Hoje eu quero abordar com vocês aqui um texto que define realmente os narcisistas perigosos. E quero destacar aqui nesse texto, o qual eu encontrei aqui, quero compartilhar com vocês e destacar, os comportamentos certeiros que eles fazem, o qual a gente pode, com uma força interior, nossa, a gente aos poucos, porque eles aproveitam da nossa fraqueza, do nosso medo, da nossa vulnerabilidade. É assim que eles aproveitam e nos fazem de gato-sapato por conta do nosso medo, né? Às vezes a gente não tem coragem de reagir e às vezes a gente reage também com hostilidade e é a hora que a gente dá mais motivo para eles machucar e prejudicar mais a gente ainda. Então vamos aqui para o texto. Eu quero destacar aqui com vocês aqui e conversar com vocês o significado real, como eles agem realmente, como a gente pode agir diante desses comportamentos deles para se defender. Vamos lá para o texto. A questão da manipulação. Esse texto aqui eu encontrei, é muito interessante, ele é bem extenso. Mas aqui, são 8 comportamentos de pessoas narcisistas, né? Embora todos nós temos traços narcisísticos, mas existem aí os narcisistas perigosos que prejudicam, que acabam adoecendo a gente se a gente não tiver aí uma força interior para se defender. Não é fácil a gente conseguir essa força interior. Tem muita gente que perece, ou ela perece, de qualquer forma ela perece, né? Ela se submete aos maus tratos do narcisista e por fim ela acaba adoecendo, vive tomando remédio, enfim, ela não tem força interior para se defender desse traste, né? Vamos dizer assim. E aí tem uns comportamentos aqui que eu quero selecionar para vocês aqui desse texto, o qual ela age, que é, por exemplo, a manipulação. A manipulação é o principal. Ela não é uma pessoa empata, todos sabem disso, ela não tem empatia nenhuma. Ela é uma pessoa insegura, por mais que ela se mostre uma pessoa segura, mas aquilo é tudo medo. Ela finge, ela força ser uma pessoa poderosa, forte, para se esconder do medo que ela tem, né? Porque ela, às vezes ela força alguma coisa, ela quer alguma coisa, ela amarra, né? Tudo que ela consegue, aliás, é tudo forçado. Ela não consegue nada, nunca consegue nada por merecimento próprio, mas tudo que ela consegue forçado. Ela força alguém a fazer algo para ela. E aí a manipulação é dessa forma. Olha aqui, eu vou ler para você o texto. Pessoas narcisistas manipulam quem está ao seu redor para que as situações saiam conforme o planejado delas. Os seus esforços, no entanto, nem sempre dão certo. A manipulação tende a ser mais efetiva quando os outros aceitam a posição de inferioridade. E assim, a pessoa narcisista se aproveita da vulnerabilidade alheia. Entre as táticas usadas para manipular os outros estão fazer o outro se sentir especial para que ele abaixe a guarda e depois bombardeá-lo de questionamentos sobre o seu potencial, chantagem emocional para incitar culpa, duvidar da capacidade do outro, levando a duvidar de si mesmo, e ser passivo-agressivo, demonstrando afeição e depois hostilidade. Perceba que nessa parte aqui, onde ele usa a manipulação, ele só aproveita de você quando você aceita a posição de inferior, né? Quando você aceita a posição de inferior, aí ele aproveita dessa vulnerabilidade, onde você está fraco. Aí é onde que entra questões que eu sempre falo aqui, da gente sempre se mostrar superior, né? Tanto na sociedade, na rua, com as pessoas, na relação social, como dentro de casa. Mas não no falar, não no comportamento, expressar
no falar, mas sim na expressão física, na expressão física. Sempre manter o peito e tentar buscar dentro de si, né, um sentimento superior a essas pessoas. Porque ela aproveita. Quando você abaixa a cabeça, você fica quietinho, abaixa a cabeça para ela, aí ela aproveita. E entre essas táticas delas, ela usa manipular você da seguinte forma, né? Ela faz você se sentir especial. Ó, o que significa ela fazer você se sentir especial? Por exemplo, ela te bajula, ela te coloca lá em cima, ela te chama de bonito, ela massageia o seu ego. Para depois, porque quando ela massageia o seu ego, você abaixa a guarda. Você fica mais receptivo, você fica mais amigável. E aí, quando ela percebe que você está mais amigável, é onde que ela está questionando você sobre isso, sobre aquilo, com chantagem emocional, né? E aí ela acaba mexendo com a tua mente e você fica confuso. O que eu fiz um dia desse? Já contei aqui num vídeo a respeito de um narcisista que é agressivo. Ele é agressivo verbal, né? E também é físico. E quando eu não estou bem emocionalmente, eu acabo ficando no prejuízo com ela, porque às vezes eu acabo sendo hostil com essa pessoa. E quando a gente é hostil com o narcisista, a gente fica no prejuízo, a gente não consegue sair bem daquela interação, daquele diálogo. A gente sempre sai machucado, ferido, e ela sempre sai na vantagem com essa relação. A gente sempre sai por baixo naquela interação com ela. E ela, por sua vez, como ela não tem controle emocional, aí ela age com agressividade, chegando ao ponto de agir agressiva fisicamente com a gente. Não consegue a gente não consegue vencer uma batalha com ele. Quando a gente está emocionalmente mais seguro, fica mais fácil a gente colocar ele para baixo. É limitar o acesso, limitar a agressão, a invasão dele. A gente consegue limitar. Ele é perigoso fisicamente, inclusive, né? Ele pode prejudicar a gente fisicamente. E ele aproveita da nossa vulnerabilidade. Quando ele percebe que a gente está num comportamento de inferior, né? Ele sente essa energia e aí é onde que ele ataca. E aí esse narcisista pode ser um policial, pode ser uma pessoa na sociedade, qualquer pessoa, independente de posição social, né, de sexo, enfim, qualquer pessoa, se ela entende que você está numa posição inferior, no sentimento inferior, se ela for narcisista, ela vai atacar, ela vai te agredir, te prejudicar. Então, para agir com essas pessoas, a gente precisa estar bem emocionalmente e ter um pouco de entendimento, né? A gente tem que ter um pouco de entendimento e sempre agir, ter uma linguagem corporal de superior. Eu sempre destaco aqui nos meus vídeos o comportamento de superioridade. Não superior às pessoas, mas você tem que andar sempre com o peito para fora, né? Isso o nosso cérebro vai acostumando quando você sempre anda com o peito para fora, né? Costa para dentro e peito para fora, e você vai acostumando o seu corpo, vai acostumando o seu cérebro. O seu cérebro vai entendendo que você está mais seguro. Porque se a gente anda com a cabeça baixa, anda com aquele medo, com insegurança, né? Esse comportamento nosso atrai pessoas narcisistas, né? Atrai esses parasitas para aproveitarem da gente. E como eu disse, em qualquer lugar, às vezes você chega aí numa instituição, né? Se você chega com aquele comportamento pequenininho, agindo como uma pessoa pequenininha, numa delegacia, por exemplo, quantas vezes eu tive essa experiência? Às vezes você comete uma coisinha ou não comete nada. Por acaso você vai parar na delegacia e às vezes você está até certo. Mas se você tiver com aquele comportamento inferior, cabeça baixa, aí o policial, o delegado,
eles vão cagar e mijar em cima de você, né? Por outro lado, se você chega com aquela postura, você vai já logo barrar ele. Então, por isso que eu sempre destaco aqui no canal o comportamento, andar de peito para fora, costa para dentro, certo? E trabalhar suas emoções. Trabalhar suas emoções para que você não seja vítima dessas pessoas. E narcisistas, eles pagam de pessoas boas aí pela sociedade. Né? Na época de Jesus, os religiosos, por exemplo, eles pagavam de santos. Né? Mas Jesus eles não enfrentavam. Jesus andava de cabeça erguida, peito para fora. Não dava moral para essa gente. Então é assim que a gente precisa andar no meio da sociedade, diante das pessoas e não dar moral, porque, como eu já disse em outros vídeos aqui, tem muitas brincadeirinhas sem graças aí de pessoas idiotas, imbecis aí, entendeu? Que servem o sistema, que são capachos do sistema. Né? Não sei se você já percebeu, mas existem muitas pessoas que vivem lambendo, bajulando, babando. Mas voltando para o nosso assunto a respeito do narcisista. Então o narcisista está em qualquer lugar. E aí se você não adota uma conduta, um comportamento, você fica no prejuízo. Como diz o texto aqui, ó. Eles manipulam você, né? Quando você aceita uma posição de inferioridade. Quando você se rebaixa diante de uma autoridade, né? Diante de qualquer pessoa, quando você se rebaixa. E aí ela é uma pessoa do mal, ela vai aproveitar para montar em cima de você. E aí os narcisistas são, eu já falei no vídeo aqui do assopra e morde, né? O que ela faz? Ela faz você se sentir especial. Tá dizendo aqui no texto, ó. Ela faz você se sentir especial. Abaixa a guarda. O que quer dizer isso? Quando ela mexe com o seu ego, amassageia o seu ego, aí você se sente bem, você se sente querido, né? Você se sente querido. Então, não dê ouvido para esses elogios quando a pessoa amassageia o seu ego. Por isso que eu falo da seriedade, a gente agir seriamente diante de conversas de pessoas na rua. Tome cuidado com as pessoas massageando o seu ego. Porque aquilo ali é só um disfarce. É o diabo que faz isso. É um disfarce. E aí, se você se sente bem com esse elogio, você está caindo na mão do inimigo. A gente não deve tanto deixar se levar ou se afetar por elogios, também tão pouco por críticas. Não se envaideça por elogios e nem se entristeça por críticas. Haja diante de brincadeiras ou zombaria ou sarro, haja com seriedade, uma postura ereta, cabeça erguida, haja com seriedade, sem dar trela, sem dar confiança para as pessoas. E saia da presença o mais rápido da presença dessa pessoa, mas saia com classe. Lute para controlar suas emoções, sua ansiedade, o seu modo de andar. Trabalhe isso em você, invista em você. Às vezes você pode ouvir que alguém te xinga, te fala alguma coisa, mas enquanto ela não te relou a mão, só falou, você nem dá confiança, não deixa aquilo te afetar. E da mesma forma, elogio. Então os narcisistas, eles são muito cheios de elogiar. Aí eles levantam, né, o seu moral e aí você abaixa a guarda. Aí depois eles vêm com bomba para cima de você. Aí eles começam a fazer chantagem, né? E uma porrada de coisa. Tome cuidado com elogio e a mesma forma crítica. Não deixe se afetar. Tá? Haja seriamente diante das pessoas. É assim que é o mundo. Não tem jeito. A não ser que você está aí no relacionamento com seus queridos, pessoas
né, ao seu redor que você considera e que te consideram também. Aí tem uma relação mais saudável. Mas diante da sociedade, também não quer dizer que você tem que ser hostil com as pessoas. Ser hostil, ser arrogante, né, ser soberbo, nada disso. É necessário que a gente trabalhe as nossas emoções para a gente tratar bem até os narcisistas. Mas tratar eles é com seriedade. E não cair nas lábias deles, nas brincadeirinhas, nos elogios deles, naquela massagem que ele vem para elevar a gente. Eles elevam a nossa moral e depois, pá, vem com a pancada. Tome cuidado. Então, gente, é isso. Tá? Se for relevante para você, deixa o seu joinha aí. Valeu, muito obrigado. Tchau, até o próximo vídeo.